Nós não somos nada. Nada. Nós somos atores. Tá, menos que nada. Só a cabecinha, episódio 54, Nhaque, ou de Piolhos e Atores, de José Sanches Sinisterra. Antes de começar a falar da peça, vamos falar duas coisas aqui. Primeiro, nhaque não é a onomatopeia da mordida. Neste caso, nhaque é o nome de um tipo de associação teatral que existia na Espanha entre o medievo tardio e o início da Idade Moderna. Então, ali pelos 1400 até os 1600, mais ou menos, na Espanha existiam vários tipos de associação teatral. Se o povo era muito rico, era muita gente, era uma galerona cheia de peças e coisas e riquezas e ouro, inxalá, chamava-se companhia. Diminuía um pouco a riqueza, diminuía um pouco o tanto de gente que estava ali, farândula. E assim ia até chegar em apenas dois atores sozinhos, fazendo tudo que eles podiam fazer para sobreviver como atores, chamava-se nhaque. E um ator sozinho, que se chamava Bululu ou Bululim. A segunda coisa que eu tenho que falar é que esse vídeo seria uma dobradinha de peças do Sinisterra. Eu queria falar de Nhaque e queria falar de Ai Carmela. Só que eu não consegui reler Ai Carmela a tempo, então eu vou falar só de Nhaque hoje e para uma próxima falaremos de Ai Carmela. Eu queria principalmente, sabe por quê? Quando você pega essas duas peças juntas, você percebe como um mesmo autor, utilizando recursos muito parecidos, basicamente os mesmos recursos, como ele consegue ser assim, tipo, oh meu Deus, em Ai Carmela e só, oh, em Nhaque. Vamos falar de Nhaque. São dois atores em cena. E esses dois atores interpretam dois atores, né? Então as personagens são dois atores que se chamam Rios e Solano. São atores dessa época, são um nhaque, eles são um nhaque. E eles aparecem no palco. E eles vão mostrar como é que era a vida dos atores. Imaginem, né? A vida de ator hoje não é fácil. Imagina em 1500, lá na Espanha, rolando solta aquela tal da Inquisição. Como é que não era a vida daquelas pessoas, né? Desses povinhos, dessa galera do teatro. E aí eles vão contando tudo. E a peça, o principal que eu acho é que a peça ela tem uma dificuldade em costurar dois ambientes que existem nela. Por quê? Porque o cerne, o que eu, Danilo, acho que é o cerne, o rico, o gostoso da peça é que eles mostram como é que era a vida dos atores naquela época. Eles recontam e reencenam a vida deles, né? Então eles mostram como que eles chegavam nas praças, falavam com a galera, contavam uma história aqui pra galera ir se aproximando, e aí eles chegavam, um deles fazia um número solo, enquanto esse trocava de roupa, o outro fazia um outro número solo, e aí eles faziam uma peça curta, todos eles, os dois revezando em vários personagens. Depois eles faziam uma pecinha de comédia no meio disso, né, para poder distrair o público, porque eles apresentam o alto do patriarca Abraão, e aí no meio disso eles apresentam uma pecinha de comédia para o público ficar mais relaxado. E sempre os dois fazendo vários personagens, e as peças são em versos. Eles remontam a um espetáculo que acontecia entre dois atores lá em 1500. Esse cerne para mim é impagavelmente lindo, ele é delicioso, ele é a coisa que eu acho nessa peça. Essa peça, vamos combinar aqui, né? Atores, Idade Média, tem Danilo escrito nessa peça em todo canto, né? Tá na testa dos dois personagens, tá lá, Danilo, faça esta personagem. Eu vou amar qualquer uma das duas. Inclusive, uma das melhores citações, uma das melhores definições de o que é um ator está nessa peça. Eles falam que são atores, né? Aquela frase da peça é óbvio. Eles falam assim que atores são mitad mendigos, mitad rameras. Metade mendigos, metade putas. Tá.
Outra coisa fantástica que você vê na peça, como a língua portuguesa adquiriu palavras a partir do vocabulário teatral ibérico, porque não era só na Espanha que isso existia em Portugal também, né? Porque é tudo muito próximo. Mas o vocabulário teatral ibérico gerou várias palavras de calão, palavras que são consideradas depreciativas. Por exemplo, um dos tipos de associações teatrais, né, tem aquela lá, a galera toda, a companhia, faranda, blá, 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 se chamava cambaleo. Então, cambalear, cambaleante, é andar como uma companhia teatral, cambaleo. As coisas, né, os bens materiais de uma companhia que elas usam nas peças se chama tramoia, né? Então, tramoia, quando você trama uma coisa, tramoia. Lindo isso, lindo, lindo. Mas a peça tem um senãozinho. Dois senõezinhos que são separados. Eu vou falar de cada senãozinho em separado. Primeiro senão é que eu acho que a peça demora um pouco a engatar. A peça começa com os dois atores entrando em cena, né, as duas personagens entrando em cena, e eles, durante umas 3, 4 páginas, eles não revelam quem são. Eles vão dando pequenas pistas aqui e acolá. Claro que na Espanha, originalmente onde ela foi montada, o vestuário dos atores poderia dar já uma pista, e algumas falas soltas aqui e acolá dão uma pista, mas fica naquela, quem são? O que é isso? E eu acho que isso é um tempo desperdiçado, é um tempo meio morto. Eles têm piadas boas nesse período, tem uma piada muito boa, inclusive, nesse trecho. Mas eu acho que é um tempo meio morto, porque o mistério não vai fazer diferença nenhuma. O interesse da peça não é um mistério quem são essas duas personagens? O interesse da peça é como viviam essas duas personagens. E por causa disso, e como uma continuação disso durante toda a peça, existem grandes momentos em que as duas personagens vão cair em reflexões filosóficas, que para mim, e eu tenho quase certeza que é uma intenção do autor, para mim tem um gostinho de Godot, sabe, Esperando Godot? Tem um gostinho de Godot. O autor é muito fã do Beckett. Se eu não me engano, o teatro dele lá em Barcelona se chama Sala Beckett. E aí, né, dois vagabundos tendo reflexões filosóficas enquanto fazem número de comédia, Esperando Godot. Eu não acho que é um problema em si existir isso. Eu acho que é um problema que isso se estenda durante toda a peça, de um modo que às vezes me parece que é uma quebra muito brusca. Fora que eu também acho que é meio mal dividida essa reflexão filosófica. Os dois são muito filosóficos e de repente os dois são muito práticos como atores do século XV, sabe? Fica meio cambaleante essa troca entre os dois. Mesmo esse começo intrigante, né? Quem é? O que? Oh, meu Deus, quem são essas pessoas? Mesmo esse começo, você pode falar, não, mas ele queria criar um clima. Não, ele queria criar uma certa confusão. Beleza, eu acho que ela é criada de um modo um pouco entediante. Ela se prolonga um pouco demais, que é o mal que eu acho que existe nesse gostinho de Godot. Um gostinho de Godot é de boa. Agora, gosto de Godot durante a peça quase toda, né? Não bateu pra mim. Mas, no geral, a peça é linda demais, assim, essa vida dos atores lá em 1500 é muito, muito... E aí tem os momentos em que tem os atores encenando e aí eles estão na coxia do que seria o teatro deles, e eles têm uma conversinha de coxia. Sempre isso me cativa demais, né? Cativa absurdamente. E também outra coisa, porque agora parece que eles são, né, eu falando assim, é um romantismo exacerbado. Nossa, dois atores, que romântica a vida do... Não, eles eram dois malandros, eles roubam todo mundo, passa a perna, foge, um abandona o outro, deixa o outro sozinho se fudendo, eles apanham da polícia, tem tudo que vocês puderem imaginar, né? Apanhar da polícia é uma coisa que, né, cultura apanhando da polícia, será que isso reflete hoje em dia? E por final, eu tenho que falar disso, porque isso foi uma das coisas que mais me motivou a falar sozinho do texto, em vez de terminar de reler o Ai Carmela e fazer o texto em conjunto.
No finalzinho, eles explicam o que é um bolulu, né? A companhia de um ator só. E um deles, quando abandona o outro, o Solano, abandona o Rios, e aí ele vai e pega a capa de bolulu. Olha que bonito isso, o bolulu tinha uma capa de bolulu. Ele veste a capa e ele vai interpretar uma peça de um bolulu, né? Ele vai fazer o ato de bolulu dele. Ele vai boluluzar. E basicamente o que um bolulu faz, ele cita a peça, ele representa a peça sozinho, mas ele representa uma peça com várias personagens, ele não é só um monólogo. E antes de cada personagem entrar, ele fala, entra agora, tem uma hora lá que entra, eu esqueci o nome da personagem feminina, são duas personagens femininas, mas eu lembro que uma se chama Mari Marta, que é a empregada, e a outra eu esqueci. Mas ele fala, entra fulana com Mari Marta, e fulana diz. Aí ele fala da fulana. Aí depois ele vai falando, faz o diálogo das duas, pá, 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 pá. Entra o doutor, aí ele faz o diálogo do doutor. Mari Marta responde, parará. Então ele vai narrando e dialogando. E essa cena, ela é perfeita. Ela é perfeita. Perfeita aos olhos do Pai. E, basicamente, é o que eu tento fazer em bem menor escala. Bem menor escala. Bem menor escala. Aqui. No Só Cabecinha.